Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é uma aula de língua portuguesa. Nós iremos trabalhar a nossa apostila Oficina da Língua Portuguesa, volume 1. Hoje nós iremos trabalhar a oficina 4. Nessa oficina, nós iremos ver muitas notícias, fábulas, iremos ver infográficos, poemas, canções. Então, agora nós iremos começar a atividade de hoje, que é na página 30. Na página 30, atividade 1, vocês vão ler essa reportagem, essa notícia, e abaixo vão assinalar V para verdadeiro, F para falso em relação ao assunto tratado no texto. Assunto, meninos, essa unidade é toda sobre assunto. Tema de texto, ele não é título. Já falei isso para vocês algumas vezes. Assunto é sobre o que está falando. Algumas vezes a gente pode pôr o título bem parecido com o assunto, mas o título não é o assunto, tá bom? Eu posso ter várias formas de pôr um título criativo e ter um assunto, né, assunto normal. Quando eu passo uma produção de texto para vocês, o tema que eu dou da produção de texto é o mesmo para todos, mas o título é diferente. Então, não confundam tema e assunto com título, tá bom? Então, vocês vão ler essa notícia e vão colocar V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Depois, vocês vão ler A Coruja e a Águia, de Monteiro Lobato, que é uma fábula, para responder as atividades 2, 3 e 4. Na atividade 2, está pedindo assim: explique qual o motivo que levou a coruja a descrever seus filhotes para a águia. Por que será que a coruja foi descrever? E o jeito que ela descreveu? Por que será que ela fez isso? Então, releia um texto com bastante atenção e veja como que a coruja fez a descrição e qual o intuito, qual a intenção que ela tinha a fazer essa descrição, tá bom? Depois, na atividade 3, está dizendo o seguinte: mesmo depois do combinado, por que a águia não reconheceu os filhotes da coruja? Lembra lá na número 2, nós escrevemos por que a coruja descreveu os filhotes como ela descreveu na fábula e qual a intenção que ela teve ao descrevê-los desse jeito. Na atividade 3, quer saber por que a águia não reconheceu os filhotes, né? Vamos ler com bastante atenção. Na atividade 4, está pedindo o seguinte: marque a alternativa que expressa a ideia central do texto. A alternativa, então, é só uma. Vocês vão ler essas 4 opções e ver qual é a ideia central do texto. Como que foram feitas as descrições, por que essas descrições foram feitas, se teve alguma, se foram feitas para que houvesse algum combinado entre elas, tá bom? Leiam com bastante atenção. Na atividade 5, nós temos mais uma notícia e embaixo a pergunta é a seguinte: o conteúdo apresentado pela notícia refere-se. Então, conteúdo é o assunto, tá bom? Vocês vão ler a notícia e ver do que está se tratando essa notícia, qual é o assunto dessa notícia. Depois, nós temos a atividade 6, na página 32. Ela também é uma notícia e quer saber qual é o assunto do texto. Vocês vão ler essa notícia. Ó, o título tá em negrito, essa parte mais escuro. Depois vem o subtítulo, que é essa parte que está sublinhada, que dá uma pequena ideia do que vai ter na notícia. E depois tem o corpo da notícia, que é onde
começa a notícia mesmo. Então, leiam todas as partes da notícia para vocês responderem qual é o assunto do texto. Por último, atividade 7, nós também temos uma fábula de Esopo. É uma fábula já conhecida, O Leão e o Rato. Vocês vão ler essa fábula e abaixo vão responder qual é o assunto principal do texto O Leão e o Rato. Nós temos novamente 4 alternativas. Vocês vão ler com bastante atenção e responder a que melhor se encaixa como assunto principal do texto, tá? Hoje nós iremos fazer essas 7 atividades. Façam com bastante atenção. Mandem no grupo para que eu possa corrigir. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Beijos, tchau!